Dia 3/7, fazer o fechamento de mercado hoje. Hoje tivemos rompimento da máxima histórica. Fechou acima dos 140 mil pontos. O Ibovespa fechou em 140.927. Interessante hoje. Vamos lá para o nosso operacional. Olhar primeiramente o 60. Vou dar uma olhadinha no diário. O diário tem uma puxadinha de alta. Aqui. Uma pernada de alta entre mínima e máxima. 2.500 pontos. Vamos para os 60 minutos. 60 abrimos nessa região aqui, tivemos um doji e uma barra de alta. O índice hoje me deu uma sacaneada. Consegui depois pegar uma parte, recuperar, na verdade, sair no 0 a 0 do índice, mas ele me sacaneou. Eu anotei aqui no 15 minutos, essa compra foi muito bonita, só que o stop era de quase 600 pontos, então eu não fiz essa operação, mas eu marquei aqui ela como um gatilho de compra que deu. A operação que eu falo, eu tinha traçado alguns Fibonacci, que esta aqui seria uma zona de alvo para mim, gente, que foi uma zona de alvo, mas infelizmente eu não peguei essa operação. Eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui está a zona de alvo que eu queria. A minha entrada foi neste candle aqui, ó. Eu entrei neste candle aqui, stop aqui atrás da level up eu coloquei 220 pontos de stop. O mercado veio, me estopou ali por uns 90 pontos mais ou menos e simplesmente explodiu. Ó, depois que estopou, da mínima aqui até lá em cima, ele subiu praticamente em linha reta 2.000 pontos. Eu não consegui pegar isso aqui. Teve esse candle que poderia ter pegado, teve no 15, mas acabei estopando. Esse candle aqui me indicou até uma possível venda, claro que fechou contra as médias e o mercado ainda estava mais lateral, mas eu tinha considerado isso aqui, ó. O mercado rompeu aqui, rompeu essa zona de topo, ancorou aqui na 9, chegou a tocar na 20 e aí deixou esse gatilho. Eu acreditava que ia dar uma puxada. Eu tinha a ideia de fazer o quê? Fazer uma parcial neste ponto aqui e a outra parte eu ia largar aqui. Largando uma parte aqui também, mas aqui seria meu alvo final. Então, eu tinha como alvo primário era essa zona de topo, quase 700 pontos. Segundo alvo, 950 e o terceiro alvo, 1.400 pontos. Uma pena que me estopou praticamente no tique aqui, ó, 100 pontinhos e foi. Eu peguei depois um trade aqui, ó. Esse aqui eu peguei, ó. Entrada aqui, stop abaixo, 100 pontos de stop e eu saí na zona de topo, ó, 230 pontos. Foi esse o meu trade. Então, praticamente saí no 0 a 0 no índice. Não peguei aqui, fiquei com um pouco de receio de pegar esse dojizinho. Poderia ter pego também, 220 pontos de stop. Essa primeira puxada deu 430 até a máxima 650. Então, os melhores trades que foram esse aqui e este outro aqui, ó. Também teve, ó. Aqui 217 pontos, esse aqui de 110 pontos. E depois o mercado ficou lateral. Uma pena não ter pego essa alta, foi uma alta muito bonita. E sobre a confluência de Fibonacci, eu tracei, o primeiro Fibonacci que eu tracei foi esse aqui, ó. Eu peguei o ponto 0 aqui, ponto 100 aqui, considerando este pivô de alta. E o outro Fibonacci eu peguei o ponto 0 aqui, considerando um espelhamento aqui. E aí teve essas confluências, 100% com 141 e depois 141 com 200%, tá? Este foi o meu estudo. Foi realmente uma pena ter estopado antes de andar a favor. Indo pro dólar. Cadê? Vamos começar pelo diário também. Vou botar no outro aqui. Dojizinho hoje, entre máxima e mínimas, praticamente 50 pontos. O mercado do dólar está em queda. Voltamos lá para o gráfico de médias. Olha a inclinação que está a média de 200, dos 60. E também olha a inclinação que está a média de 50. Ó. Extremamente inclinado, movimento claro de tendência. Eu falo isso faz dias já sobre esse movimento. Quando eu estava falando isso sobre essa movimentação, veio na 50 e aí desandou de novo. E agora aqui não chegou a tocar na 200. Eu acreditava que poderia tocar na 200 para cair mais. Em vez não chegou a tocar na 200 e está ainda em clara queda. 60 minutos aqui,
A gente não teve nada muito interessante. Teve um doji aqui, demonstrando força vendedora, porque a maior parte do pavio do doji está na parte de cima, de 15 pontos. Depois um candlezinho de venda aqui, ó. Entrada aqui, stop acima, 13 pontos por ser um candle de 60 minutos, só que andou 9 pontos. Isso eu falo nos 60 minutos para quem se posiciona e fica a 2, 3 dias. Um exemplo aqui, ó, essa ancoragem aqui, ó, olha que bonita essa ancoragem. Andou 20 pontos. Vamos ver se estoparia. Não estoparia por detalhe aqui, ó. Andou 20 pontos, voltou, passaria um calor de 11 pontos. Aí depois deu uma nova venda, stop lá em cima, só que stop de quase 40 pontos nessa segunda operação. E aí 2 candle de força, 3 aqui, um doji mais 2 de força, andou 50 pontos bem rapidinho. Quem fica posicionado vários dias, pega tendências maiores. Só que tem que ter um capital maior para operar. Não adianta querer operar com pouco capital. Deixa eu mostrar aqui. Eu tinha uma linha de tendência, eu acabei até... Eu tinha uma linha de tendência aqui que eu acabei tirando. O meu estudo hoje para o dia seria isso aqui, ó. Linha de tendência, 38 de Fibonacci e de repente um toque na 200 aqui. O mercado não fez isso, longe disso, só deixou um pouco de pavio e caiu. Isso aqui é isso. Aqui. Aí a gente teve uma ancoragem na 50. Isso já foi às 1h30 da tarde, teve uma venda aqui. Ó. Por mais que fechou na cara level up, o movimento foi interessante. 10 pontos e meio de stop, chegou a dar 20 pontos. No 15 minutos foi isso, nada mais para fazer. Indo para o 5, deixa eu passar um pouquinho mais aqui. O mercado abriu com força aqui, querendo estourar para cima aqui. Não deixou gatilho, não deixou nada. Bateu na 200 aqui e o mercado despencou. Lembra quando eu falo sobre esse tipo de movimento aqui? Quando não dá gatilho nos 5 minutos, eu tenho uma outra conta que eu opero somente 2 minutos. Acho que eu não falei sobre isso, mas naquela conta é somente 2 minutos para não interferir no meu operacional de 5 e 15 para aquele outro operacional que é somente no 2 minutos. Eu peguei esta venda aqui, ó. Só que eu saí cedo, eu entrei aqui e saí já na mínima aqui, ó. Saí com 10 pontos. O stop era de 11 pontos, acho que era o stop que eu tinha colocado. Fiz essa operação de 10 pontos e só isso no dia. Então, esta foi a venda. Lembra que eu comento sobre o dólar e o índice falhar bastante gatilhos no 2 minutos, início de dia? Vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Como eu prefiro esperar um movimento, dar um movimento forte no 5, dar uma esticada para depois a gente pegar pelo 2, ó. Aqui seria uma compra. Aqui seria outra compra. Só que esse aqui, ó, eu entraria aqui, botaria atrás e ia ser estopado no tique. Essa outra aqui, entraria aqui. Essa chegou a andar, andou 15 pontos. Esse aqui já não é errado, ó. Essa aqui já deu uma afastadinha do gráfico. Entrada aqui, stop abaixo, 6 pontos, chegou a andar 10 pontos. Mas eu acho que falha demais no início do dia, porque fica bem enroscado. Porque, exemplo aqui, ó, deu uma barra de venda. Isso aqui foi uma barra de venda. Aí deu uma barra de compra. E aí depois deu uma barra de venda. Então, isso aqui eu acho muito, muito ruim de operar no início do dia. Tá bom? Nos 5 minutos eu falei que não teve muita coisa aqui nessa descida. Até teve esse candle aqui, ó, depois que foi um rompimento de fundo. Na hora que rompeu a região de fundo aqui, ó. A mínima de ontem. Se a gente botar no corpo, ele fez um rompimento. Se a gente botar no pavio, foi levemente abaixo. Eu gosto de botar assim no corpo, que daí a gente vê exatamente o rompimento. Mas a maioria das vezes, o rompimento rompe na barra e a outra vem e engole. Então, esse tipo de continuação, se não fosse perto do fundo, já tivesse rompido, aí eu entraria. Aqui não. Depois não tivemos mais nada. Até teve uma compra aqui na cara da VWAP, stop de 6, 7 pontos. Chegou a andar 10 pontos, mas foi isso. E aí no final do dia aqui o mercado fica muito fraco.
candles pequenos, candles fracos, sem volume, difícil de operar. E aqui não deixou gatilho de venda aqui de continuidade, deixou muito pavio na parte inferior, aqui também. Eu falei, o gatilho bom foi aquele do 2 minutos, essa comprinha aqui, esse aqui eu não faria. E era isso, então. Hoje 10 pontinhos no dólar, índice praticamente, vamos contar 0 a 0, porque foi um stop de 220 pontos e eu peguei aí 230 pontos de gain na outra, então foi 10 pontos, não dá nem para contar. Espero ter ajudado vocês, hein? Um grande abraço, valeu e até mais.